Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Bom, hoje eu trouxe aqui para participar conosco o Jackson Campos, que é um amigo aí de longa data. Vamos falar um pouquinho aí sobre, um pouquinho não, bastante, né, sobre importação de medicamentos, sobre esses desafios, oportunidades. Jackson tem uma grande experiência nessa área, né? Vou deixar o Jackson se apresentar, por favor, Jackson. Tá bom. Primeiro, obrigado, Sinara, pelo convite, né? Eu sou muito fã do seu trabalho e da Fazcomex também. Acho que vocês fazem um trabalho muito bom. Então, fico honrado de estar aqui representando a GL, mas falando principalmente desse mercado que é desafiador e é muitas vezes um mercado desejo de muitas empresas, né? Tem muita gente de carga, muitos despachantes que quer atuar nesse mercado, né? Então, eu tenho um bom conhecimento, já faço isso há uns bons anos. E se você tomou vacina de Covid, provavelmente eu participei de algum momento da importação. Então, só para dar uma ideia aqui de como eu estou introduzido nesse mercado de saúde no geral. Show de bola, maravilha. Atualmente tu trabalha na AGL Cargo, né? Isso, eu sou diretor de mercado farmacêutico e relações institucionais da GL. Então, eu cuido do mercado farmacêutico e também faço as relações com os entes do governo, né? Uhum, show de bola. Então, tá, prazer ter você conosco aí, tá? É, e vamos lá, então, compartilhar aí um pouquinho do teu conhecimento, né? Eu separei algumas perguntas aqui para ti, né? Uhum. Especialmente para a gente iniciar, assim, vamos falar um pouquinho sobre o panorama geral das importações, né? Como é que está esse cenário, né? A gente passou aí pela Covid, como que está sendo agora, o cenário atual em relação à importação de medicamentos? Sim, a área de medicamento especificamente é uma área que não para nunca, né? Aham, Então, ela é uma retórica, porque quanto pior está o mercado e a economia, mais o mercado farmacêutico cresce. Porque as pessoas recorrem a medicamentos para enfrentar os problemas do dia a dia, né? Então, esse mercado cresce o tempo inteiro. As pessoas deixam de ir ao hospital, vai direto na farmácia, as pessoas deixam de fazer terapia e compram antidepressivos. Então, isso faz com que o mercado suba. É um mercado em constante crescimento. É claro que em 2021, né, principalmente, porque 2020 e 2021, mas principalmente em 2021, nós tivemos um aumento significativo de importações da área de saúde no geral, tanto com vacina de Covid mesmo, quanto dos respiradores, todo mundo viu, né, aquela saga dos respiradores, das máscaras, álcool em gel, e a gente teve também principalmente em 2021, uma subida muito grande por causa da falta de medicamentos para intubação, né, que as pessoas estavam sendo muito intubadas na época e estava faltando nos hospitais. Então, é um mercado que sempre cresce. A expectativa é que cresça entre 9% e 10% ao ano, tem crescido assim. É claro que se a gente pensar que 2020 e 2021 são anos que a gente que tem que tirar dessa conta, né? Porque apesar de estar ali os números são números muito altos por causa da Covid-19, mas se comparar, por exemplo, 2022 com 2019, a gente continua crescendo na área de importação. Então, cada vez mais tem empresas aparecendo, novas moléculas, novos produtos, e aqueles que são grandes continuam crescendo. Então, é um mercado bem grande, tá? O mercado farmacêutico representa 10% do PIB mundial, tá? Então, é bastante coisa, né? É um volume grande, e no Brasil representa em torno de 50 bilhões de dólares por ano. bom, enorme. E assim, aproveitando que tu falou sobre essa evolução aí do mercado, né? Pode explicar para Você nós, travou? pode explicar para nós qual é o papel dos despachantes aduaneiros, agentes de cargas, como é que eles podem entrar nesse processo, como que eles colaboram com esse processo? Sim. A gente não pode esquecer que quando se fala de medicamentos, a gente tem um interveniente importante que é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, sempre que vai fazer uma importação de medicamento, há grande chance de haver uma anuência desse órgão. Há uma LI, uma licença de importação, que é LPCO, né, agora para os mais íntimos, né? Então há uma licenciamento não automático, digamos assim, de quase todos os produtos que a gente fala de medicamentos e produtos para fabricar medicamentos, que são aqueles conhecidos como matéria-prima ou IFA, né? Então há uma licença de importação para esses produtos e a Anvisa sempre vai estar ali olhando esses medicamentos. Então o despachante precisa conhecer os trâmites da Anvisa.
Então, tem que solicitar, tem que embasar de maneira correta a importação desse produto. E quando a gente fala de agente de carga, ele precisa estar de acordo com as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte também da Anvisa, tá? Então isso é bastante importante, porque ainda que não haja uma regulação direta, hoje a legislação ela diz que o transportador, todos os elos da cadeia, todos os transportadores são corresponsáveis e precisam seguir a legislação específica. Então, precisa ter um sistema de gestão de qualidade robusto e precisa ter não vai precisar de um certificado de boas práticas, mas precisa seguir a legislação. A Anvisa não cobra isso hoje porque ela não tem gente para poder fazer essa fiscalização, mas ela deixou claro que está facultativo a ela fazer essa fiscalização ou não. Então, o agente de carga ele precisa se preparar também para atuar nesse mercado, assim como o despachante. A gente tem o conhecimento técnico, né? Mas existe uma parte regulatória também. Uhum. E o que são, assim, os maiores desafios que tu vê, principalmente na parte logística, aduaneira, né? E quais as estratégias para superar Uhum. esses desafios? Quando a gente fala de medicamentos, todos eles possuem uma temperatura de transporte, tá? Então, os medicamentos, eles têm que ser transportados em determinada temperatura, são algumas faixas de temperatura, né? Quando a gente fala de aéreo, a gente tem três mais conhecidas, que é menos 18, 15 a 25 e 2 a 8. Quando a gente fala de marítimo, é menos 20, 5 e 20 graus, mais 5 e 20 graus. Também tem lá o menos 80, menos 196 temperaturas, mas são menos comuns. Então, o maior desafio, eu creio que seja de fato manter essa temperatura durante toda a cadeia sem que haja quebra, né, da cadeia fria. Então, quando a gente fala que eu vou coletar, por exemplo, uma carga que fica no sul da China e entregar, por exemplo, no interior do Nordeste, a 2 a 8 graus sem que haja variação para cima ou para baixo. Acho que esse certamente é o principal desafio, tá? E quando a gente fala de carreira e de empresas, principalmente dos colegas que atuam nesse mercado, eu acho que o maior desafio para a gente que atua nele é enfrentar os aventureiros, sabe? Aquelas pessoas que tentam entrar no mercado sem o conhecimento técnico que deveria ter, sem o preparo, e se aventurar e aprender a fazer o processo com a carga do cliente, sabe? Isso eu acho que seria a parte mais difícil, com certeza. Então tem esses dois lados, né? Primeiro manter a temperatura, que não é só temperatura, tá? A gente também tem temperatura, umidade, luminosidade e choque, mas vamos pensar em temperatura, que é o mais fácil de controlar, mas também tem os aventureiros, né? Então, aquelas empresas que querem trabalhar com esse mercado, porque o mercado é bem rentável, onde o frete representa pouco do valor da carga. Então, o importador ele se preocupa não tanto em negociar frete, sim precisa se preocupar com o acondicionamento correto. Por isso, tem empresas que querem entrar nesse mercado e nem sempre estão totalmente preparadas para isso, né? Acho que esses são os dois principais desafios, esse técnico e esse de comportamento. Uhum. Maravilha. E é um produto muito delicado, né? Exato. Nossa, E a gente tem que pensar que extremamente. somos nós que vamos usar, né? Nós, É. os nossos filhos, os nossos pais ou avós. Então, toda Uhum. vez que eu compro um medicamento, eu como pessoa física, eu como usuário, eu me preocupo em saber se aquilo foi transportado de maneira correta. É claro que a gente sabe que uma dipirona, que é em comprimido, tem menos suscetibilidade à variação de temperatura, porque é seco, etc. Mas, assim, não quer dizer que pode ser transportado de qualquer jeito, né? Dentro de um avião, a temperatura pode chegar de menos 50 graus, sendo que na pista pode chegar até mais 50 graus, na pista de transporte. Então, o Uhum. medicamento ele pode ter uma estabilidade, mas de menos 50 para mais 50 é uma variação muito grande. A gente pode ser que não inutilize o medicamento, mas certamente pode sofrer um pouco com a eficácia dele lá na frente, né? E Uhum. isso, estou falando de medicamento seco, tá? Se a gente Uhum. pensar em medicamentos biológicos, como as vacinas, por exemplo, aí sim, se a temperatura sair daquela faixa, há uma quebra do DNA e nunca mais volta. Então, o medicamento acaba sendo ineficiente. A vacina, ela pode não funcionar, mas o medicamento que ele vai ser usado para tratar alguma coisa, como uma insulina, por exemplo, ele vai deixar de funcionar e a pessoa vai ter um problema de saúde grave. Então, é muita responsabilidade. Uhum. Entendi. E tu pode falar um pouquinho mais assim sobre esse processo de despacho aduaneiro, e os pontos críticos dele? Sim, o tempo é sempre crítico, né? Por dois motivos. Primeiro, porque tem um paciente esperando o medicamento.
né? De fato Uhum. tem. E segundo, porque os custos envolvidos no meio do processo sempre são muito altos. Como a mercadoria tem valores muito altos, né? Qualquer dia a mais de armazenagem é muito dinheiro, entendeu? Então, esses são os principais pontos para pensar logo de cara. O medicamento, pensar que tem uma pessoa esperando o medicamento não é romantizar, não é dificultar e também não é criar problema para vender solução, não. De fato, vai ter uma pessoa esperando ali para receber o medicamento, seja na farmácia, seja no hospital, né? Porque eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o maior cliente das indústrias farmacêuticas é o SUS, porque a gente tem um sistema de saúde onde o SUS ele representa a maior quantidade de compra de medicamentos. Então, as pessoas que estão ali, elas estão ali para receber muitas vezes no hospital o medicamento. Então, a fábrica, o fabricante, né, o importador faz a importação e aquilo pode ser direcionado direto para o SUS, que vai direcionar, por exemplo, para um hospital, para câncer, para HIV e para outras coisas até mais graves. Então, o tempo ele é importante. E em contrapartida, os valores de carga são muito altos, né? Quando a gente fala de medicamento acabado, eu tenho importações aqui, dificilmente a gente tem importação, por exemplo, de 300 mil dólares, é sempre muito mais alto que isso, né? Chegando até 25, 30 milhões de dólares. Então, imagina se a carga ficar um dia a mais ou 2 dias a mais parada num porto, no aeroporto, por causa de falta de conhecimento do despachante em si, né? Na hora de lançar não só a declaração de importação, como também a licença de importação. Então, são pontos importantes. Pensando em operação, tá? Na parte operacional. Hoje em dia, quase não se tem mais produtos que precisam de LI prévia, tá? Então, é possível fazer ali durante o transporte, seja no aéreo, seja no marítimo. Então, no marítimo, a partir do momento que tem o conhecimento de embarque, já é possível entrar lá no Solicita, que é o sistema da Anvisa, solicitar LI, anexar o conhecimento de embarque original, e aí ela já vai ser analisada durante o transporte. No aéreo também, a partir do momento que já tem ali o conhecimento de carga original, é possível solicitar LI, e aguardar ela ser deferida para embarcar ou fazer durante o processo. Na verdade, o correto é fazer durante o transporte internacional, né? Na maioria das vezes, quando está tudo certo, rodando bem com a Anvisa, e tem rodado bem nos últimos tempos, a licença de importação ela defere antes da carga chegar. Então, isso tem funcionado muito bem, tá? Ainda que eu acredite aí, pensando em opinião Jackson, né, que a Anvisa tem obrigação de liberar tudo em um dia. A gente percebeu que é possível, porque na época da Covid-19 era feito tudo em um dia, né? Então, se a gente pensar que as vacinas ficavam 15 minutos paradas no aeroporto esperando para ser liberada, as vacinas de Covid, eu falo, é um exemplo de que a gente consegue se a gente quiser, né? Então, a gente precisa se movimentar para chegar nesse tempo. Mas, se a carga ficar parada 2, 3, 4 dias no aeroporto por causa de ineficiência nessa parte, é muito complicado, né? E a declaração de importação é mais simples, né? Porque ela é muito parecida com o despacho aduaneiro de qualquer outro produto, né? A parte da Anvisa, da LI, é muito mais complexa em si do que a parte de declaração de importação. Lembrando que a Anvisa trabalha com teletrabalho hoje, então não tem mais contato físico, você não encontra mais o fiscal, o servidor da Anvisa, né? É tudo feito por teletrabalho, não é mais local, né? Então, aqueles postos de atendimento de fronteira, que o pessoal chama de PAF, né? Antigamente, você conseguia agendar um horário lá, ou então até pegar o servidor lá em Guarulhos, em Congonhas, e conseguir conversar com a pessoa ali para ver como é que estava ali, etc. Hoje em dia não tem isso, é tudo no Fale Conosco da Anvisa, e a licença de importação ela é analisada nacionalmente. Então, uma carga pode chegar em Guarulhos, por exemplo, e um fiscal lá em Roraima pode estar analisando a carga. Assim como a carga pode chegar em Anápolis e o fiscal em São Paulo pode estar olhando a carga. Então, é teletrabalho, tá? É totalmente remoto, né? Já Uhum. acontece isso há um tempo, bem antes da pandemia de Covid já era assim. Uhum. Então, não tem mais esse contato físico, todo o atendimento é feito pelo canal de Fale Conosco da Anvisa. Tá? Maravilha. E vocês costumam, dentro do universo aí da farmácia, ter outros órgãos anuentes também ou são Anvisa, digamos, para algum outro produto, correlato? Não, tem sim. Tem Polícia Federal, em alguns casos, quando é portaria Uhum. 344, que são produtos psicotrópicos, né? Então, tem mapa, em muitos outros casos, em metro, quando a gente fala de produto para saúde. Então, dentro desse universo, a gente não tem só medicamento, né? A gente tem É. aqueles produtos que são utilizáveis em hospitais, produtos que são usados no corpo, tudo aquilo que é usado no corpo e não é cosmético, digamos assim, sabe? Ele entra como produto para saúde. E alimento, claro.
Então, de um preservativo, por exemplo, como uma luva, tudo isso vai ter licença de algum órgão anuente, e esse órgão anuente normalmente é a Anvisa mais outro, né? Então, ou Inmetro, ou MAPA, ou Polícia Federal e até outros. Esses são os mais comuns, acredito, tá? Mas Uhum, dificilmente não tem ali da Anvisa. uhum, entendi. Jackson, e quais são as inovações assim mais recentes dentro dessa indústria farmacêutica e como é que tu vê isso sendo criado oportunidades, né? Se está criando oportunidades interessantes aí para agentes, despachantes, importadores também, né? Tá. Então, os medicamentos eles estão ficando cada vez mais evoluídos, né? Então, hoje em dia já é possível, por exemplo, fazer um tratamento com terapia gênica, que é um tratamento específico para você, para pessoa física. Então, como funcionava até uns anos atrás os medicamentos? Então, criava-se, por exemplo, paracetamol para todo mundo que tivesse dor de cabeça. Ponto. Hoje em dia já é possível fazer um paracetamol para você, para o seu organismo. Então é possível que você encomende, por exemplo, o paracetamol que ele vai funcionar para você, mas não vai dar sono, por exemplo, ou não vai baixar a pressão, ou aumentar a pressão e alguma coisa do tipo. Eu estou falando do paracetamol porque todo mundo conhece, mas tem muito mais casos muito mais complexos, como por exemplo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faleceu há uns 2 anos de câncer, ele teve uma sobrevida porque ele encomendou uma terapia gênica, né, que era um medicamento específico que dava para ele um pouco mais de tempo de vida, porque o câncer dele já era terminal, era sabido. Então é possível que as pessoas se tratem usando um medicamento criado para o próprio organismo. E isso, é claro, é uma das áreas de inovação. Mas tem uma porção de outras, né? A gente tem medicamentos biosimilares, por exemplo, que são medicamentos que são cópias dos biológicos criados em laboratório e que funcionam tão bem ou até melhor que biológicos e têm uma estabilidade maior, né? E tem uma porção de outros, né? Então, quando a gente fala de transporte, cada vez mais as companhias aéreas, os armadores estão cientes de como funciona esse mercado, eles têm células específicas para atender, né, esse mercado. E cada vez mais estão surgindo soluções de embalagem. Para vocês verem, eu me surpreendi há alguns dias que eu fui num terminal aqui em Guarulhos, onde eu tenho uma estação de uma empresa de contêineres aéreos para mercado farmacêutico, e eles estavam testando um pallet que ele é refrigerado, é um pallet específico. Então, você coloca um outro pallet dentro dele e aquela carga ali, ela fica refrigerada. E aí essa carga pode ser transportada dentro de um caminhão normal, você não precisa transportar num caminhão refrigerado, o que barateia muito, porque o que que a gente sofre, né? Eu tenho, por exemplo, uma carga de um pallet de levar de São Paulo para Rio de Janeiro. Eu tenho que contratar um caminhão inteiro para levar um pallet só, entendeu? E aí você acaba sendo um pouco competitivo. Então, essa empresa, que eu não sei o nome, criou um pallet específico que ela refrigera um pallet e pode ser transportada aquela carga sozinha junto com outras cargas gerais, fazendo com que um preço seja muito mais atrativo. Então, oportunidades tem, né? A gente só precisa realmente encontrar quais são elas, se preparar, né, para que a gente consiga falar a mesma língua que fala o importador, né, e se aproximar de outras empresas e outros organismos que atuam nesse mercado para poder levar até para os armadores, companhias aéreas, terminais e até para órgãos reguladores como a própria Anvisa ou Receita, quais são as demandas que tem nesse mercado. A Covid deixou muito claro que a gente precisa olhar para o mercado farmacêutico e eu creio que esses órgãos intervenientes, né, a Anvisa principalmente, mas também a Receita e outros, estão com os ouvidos abertos para receber sugestões. Eu ia te perguntar justamente sobre isso mesmo, como é que tu vê, assim, até tu tem bastante relação com o governo, né? Como é que tu vê esse ponto? Como é que é o teu ponto de vista em relação a isso, né? Eu tenho bastante relação com o governo, com a própria Anvisa. Eu estou em 3 associações de relações governamentais. Para quem não sabe o que é relação governamental, é lobby, né? Então, é a defesa de interesses de empresas ou de causas, né, frente a órgãos e agentes públicos. Então, isso é comum, acontece muito. É claro que a imprensa sempre traz a parte negativa do lobby, né, dizendo que sempre tem um lobista que fez uma coisa errada, mas existe muito lobby bom. E existe muito lobby defendendo causas também, né? Então, eu faço parte de 3 associações
específicas, né? E a gente tem uma área dentro da AGL de relações governamentais justamente para levar essas demandas, né? E fazer com que esses órgãos, ou esses organismos, ou agentes do governo, ou Câmara Legislativa, ou ministro, por exemplo, sabe o que está acontecendo no dia a dia, né? E sabe aquilo que é bom, aquilo que é ruim para o mercado, porque às vezes você cria uma lei, ou você deixa, ou você tira uma lei e você altera uma lei e faz com que todo o mercado altere o seu modo de trabalhar ao mesmo tempo. Então, um exemplo grande é a reforma tributária. Eu estou acompanhando bem de perto, levamos demandas nossas do setor de agenciamento, do setor de despacho aduaneiro, levamos demandas específicas do mercado farmacêutico também, mas a gente leva muito demandas para a Anvisa, por exemplo, para que ela entenda o que está acontecendo no dia a dia do mercado, né? Para que ela adeque a operação dela, para que ela enxergue o que tem que ser feito e o que não precisa ser feito, porque a gente tem dois problemas, né? A gente tem duas coisas, na verdade. Primeiro, as empresas que não sabem fazer fazem de qualquer jeito e culpam a Anvisa, né? E aquelas que sabem fazer fazem direito e sabem que o problema é a Anvisa. Então a gente faz um trabalho de separar isso e levar as demandas para os órgãos públicos, os agentes públicos, para que eles alterem legislações. Então, isso tudo em cima da mesa, tudo de maneira correta, seguindo o princípio da transparência, né? Sempre pelo canal oficial, para conseguir alterar legislações e alterar a maneira com que se trabalha. Já fizemos um monte de coisas, acho que nem cabe falar quais são, mas já fizemos várias mudanças específicas nas legislações, principalmente pensando em Anvisa, e eu creio que esse seja o trabalho. Os órgãos estão abertos para ouvir essas sugestões, sabe? Eles recebem as empresas para falar sobre isso. E as associações ajudam muito, né? Porque levam demandas de várias empresas, né, compiladas em um lugar só. Sim. Eu ontem até foi ao ar uma entrevista que eu fiz com o Tiago Barbosa, né? Uhum, Referente às licenças de importação, licença flex, né? sim, É, a Anvisa está super ativa nisso também, né? No novo processo de importação também, né? O Brasil está fazendo toda uma reestruturação dentro dos processos, né? E a gente vê a Anvisa sempre também bem ativa, né? Participando disso também, né? sim. Ela está o tempo inteiro, e o mais interessante é que as pessoas que estão à frente da Anvisa e da Receita conhecem o que estão falando, né? Então as Uhum. pessoas sabem o que estão falando, eles entendem a rotina do dia a dia e eles estão ali dispostos a receber as demandas. É claro que a gente sabe que tem problema sistêmico, que tem problema de falta de servidor, a gente não abre concurso faz tempo, etc, etc, etc. Mas dentro daquilo que é possível, eles são atenciosos. O Thiago é fantástico, eu converso bastante com ele sobre várias coisas. Eles são bem atenciosos e, de fato, sempre atendem essas demandas porque eles conhecem, eles sabem o dia a dia como funciona, né? Então, e parabéns, inclusive, pelo seu webinar. O webinário eu assisti e achei um espetáculo. Ah, show de bola. Obrigada. Ele, inclusive, para quem estiver nos assistindo e não viu ainda, tá aqui no nosso canal aqui da Fascomex, nosso canal do YouTube, tá? É uma entrevista sobre licença flex com o Thiago Barbosa. Bom, Jackson, outra coisa que eu queria te perguntar, queria te pedir para te compartilhar aí alguma experiência, algum caso de sucesso que tu tenha. Com certeza tem vários casos de sucesso aí na tua trajetória, né? Mas tem alguma aí que tu queira compartilhar com a gente? Eu acho que a Covid-19 a vacina de Covid-19 seja um dos casos que eu mais gosto, porque quando a gente percebeu que a vacina ia ficar pronta, quando o mundo percebeu que a vacina ia ficar pronta, o mundo também percebeu que ela precisaria ser transportada, né? Porque ela seria fabricada em um lugar e seria utilizada em outro. E quando isso aconteceu, o Procomex juntou muitas instituições, então estava lá Sindusfarma, estava a Sessex, estava a Receita, estava os aeroportos, estava a ANAC, Anvisa, e uma porção de outros para criar uma cartilha de importação de vacina. Ela está disponível no Google. Se você colocar lá Syscomex, cartilha de importação de vacina, qualquer um pode entrar lá e pegar, porque ela está no Syscomex. E a gente sentou, criou 7 grupos na época. Eu fui nomeado pelo Sindusfarma para fazer isso. Eu fiquei com 2 grupos. A gente criou 7 grupos para chegar num conceito de como seria a importação de vacina, desde o momento da pré-embarque até o momento de devolver as embalagens vazias.
Por quê? Porque as vacinas vinham em embalagens adequadas para o transporte de medicamentos, né, que são embalagens térmicas, e elas precisavam ser devolvidas de alguma maneira. Então, nós fizemos um trabalho onde nós conseguimos fazer com que as vacinas ficassem menos de 15 minutos paradas no aeroporto. Elas chegavam já com a LD ferida, já em Canal Verde. Eram 5 empresas que faziam importação de vacina, então era fácil, né? A Anvisa criou um canal específico para que essas empresas entrassem em contato com eles avisando quando teria um novo lote de vacina, para que a licença fosse pré-definida. A Receita, junto com a Anvisa, criaram um NCM específico para vacina de Covid, e a carga chegava já deferida, e o desembaraço era feito por Ares, né? E a carga chegava já deferida com DI em Canal Verde, e ela passava muito rápido no aeroporto. Então a presença de carga era muito rápida, a liberação era muito rápida e a saída do aeroporto era muito rápida. Então foi uma união que a gente teve da sociedade mesmo em prol de um benefício, né? Da sociedade, quando eu falo aqueles que atuam, né, nesse mercado, em prol de um benefício comum que era a importação específica de vacina de Covid, tanto que nós não tivemos problema de transporte de vacina de Covid na importação. Claro, teve um outro caso que apareceu na mídia de transporte com gelo, etc., aí no Brasil, né? Mas quando a gente fala de importação em si, a importação de vacina de Covid veio redonda, sem absolutamente nenhum problema. Todas as vacinas chegaram e foram e continuam chegando, né? E foram transportadas de maneira muito rápida, liberadas de maneira muito rápida. Inclusive, muitas chegavam e ficavam paradas esperando até o governo liberar para poder fazer a, a distribuição, porque a parte aduaneira era muito rápida. Então, acho que esse seria o meu caso modelo, assim, o caso que eu presenciei que foi mais eficiente, todo mundo trabalhando num caminho só, sabe? Independentemente de quem era o agente de carga que ia fazer, quem era o despachante que ia liberar, todo mundo trabalhou junto para criar uma cartilha específica e fazer com que o transporte fosse muito bem feito e de fato acontecer. Então, eu guardo esse caso como sendo mais emblemático, porque foi muito bom para todo mundo, né? Com certeza. Sensacional. Jackson, e a tua trajetória pessoal, como é que compartilha um pouquinho conosco também? É, eu sei que tu estudou na FATEC também, né? Que é uma Sim. grande referência aí no, em São Paulo, né? Compartilha conosco também sobre essa tua caminhada, tua carreira. Tá, eu tô hoje completando, hoje não, né? Mas esse ano completando 22 anos de venda, tá? Então, desde muito novo eu faço venda. Eu fiquei 10 anos trabalhando com venda, não, 10 não, 8 anos trabalhando com vendas de vários produtos. Mas eu trabalhei também no Estadão e na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Jornal Estado e Folha de São Paulo, na área de anúncios. Então, eu tenho uma boa passagem pela mídia em si. Depois eu entrei para o Comex, eu já tinha feito técnico em química lá, numa outra vida quase, né? Faz muito tempo, eu estudei técnico em química, sempre tive vontade. E aí eu entrei na FATEC, por acaso, né? Na FATEC Barueri, inclusive, para fazer comércio exterior, era uma instituição modelo em São Paulo, porque é um curso tecnólogo superior, né? Que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender Uhum. que o tecnólogo é um curso superior, mas de três Conheço anos lá, já falando só estive de lá. comércio exterior. Sim, falando só de comércio exterior, então é bastante tempo, né? Depois disso, sim, lá que eu fiz vários amigos que eu trago até hoje na área de Comex, é uma referência. Eu, inclusive, ainda vou de vez em quando para lá para ajudar em algumas coisas, para fazer palestra, conversar com os alunos. Mas depois eu fiz o MBA em logística, né? Trabalhando aí sim já no agenciamento de carga na área de venda, né? Como executivo de vendas. Depois disso, eu fiz o MBA em logística e eu comecei a trabalhar no mercado farmacêutico justamente por falta de empresas que conhecesse, né, o transporte de cadeia fria. E isso há uns bons anos atrás, nem sei quando, tem que fazer conta. Passei por várias empresas nisso. Aí a minha evolução, talvez a evolução mais significativa foi quando eu me tornei head global de mercado farmacêutico da Asa Shipping, que é o maior agente da América Latina, né? Eu cuidava globalmente de tudo lá, de farma, que foi quando a pandemia veio, inclusive, que a gente tinha 500 embarques por mês e passou a ter 5.000. Trabalhava em 2 turnos, inclusive eu e o meu parceiro, que é o Fernando Pisa, que trabalha comigo na GL também. A gente trabalhava em 2 turnos. Então eu ficava de dia e ele fazia o horário da Asa. Era um negócio louco, assim. Caramba. De lá, eu saí e vim para a GL e desde então eu estou na GL cuidando de mercado farma e relações institucionais, mas eu também fiz pós-graduação em gestão industrial farmacêutica para poder conhecer como é de fato o mercado farmacêutico dentro do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde.
que é uma instituição que é feita para formar executivos da saúde. Eu fiz uma pós-graduação em supply chain e healthcare, na área de saúde em geral, principalmente falando em hospitais, porque a logística de hospital é uma coisa muito complexa. E também me associei ao IREUGOV, que é uma instituição de relações governamentais. Eu falo pouco, mas eu sou embaixador do BRICS aqui no Brasil também para Pharma e Healthcare. Então, o meu mandato vai até novembro desse ano aqui, 2023. Eu não devo renovar o meu mandato, mas eu fiz um bom trabalho, assim, quando eu digo bom trabalho é em quantidade, não quero nem falar em qualidade, tá? Não é isso. Eu fiz bastante coisa para o BRICS de aproximação nos 5 países membros. E acho que é isso. Eu sou gestor aqui de uma equipe de 6 vendedores que vendem de tudo aqui na GL. A qualidade também, eu tenho uma gestão indireta, né? O marketing tem uma gestão indireta, e eu sou diretor de produto. O pessoal fala, mas o que é produto dentro de um agente de carga, né? Que fala, produto é coisa de mercado, né? Garrafa, caneta. Não, a gente tem aqui divisões, né, verticais, e aí a vertical de mercado farmacêutico e de saúde sou eu que cuido. Nós temos aí hoje mais ou menos 160 clientes desse mercado, né, de vários tamanhos, desde de empresa que importa uma amostra para criar um produto até grandes farmacêuticas. Das 40 maiores, pelo menos das 50 maiores, umas 40 a gente faz, né? Então é uma responsabilidade bem grande. Mas resumindo, acho que é isso, assim. Não sei se eu não estava preparado para falar de mim. Eu não sei se Te realmente era peguei. isso que você queria saber. Com certeza, é sempre importante a gente conhecer, né, quem está por trás aí desse trabalho, né? Sim, E Jackson, tem uma equipe fantástica aqui, assim. Eu hoje não faço nada, né? O time faz tudo. Então, claro, falar que não faz nada, o dono da empresa vai mandar embora. Não, não é isso. Eu já não preciso me preocupar com isso, né? Já o mercado farmacêutico já entrou na empresa de um jeito que nós conseguimos levantar o padrão a ponto de que todos os clientes que trabalham conosco são atendidos como uma empresa do mercado farmacêutico. Então, nós nivelamos para cima o serviço, né? Então, se uma empresa fizer uma importação de pneu, ela vai ser atendida da mesma qualidade, mesmo nível de gestão de qualidade de uma empresa do mercado farmacêutico. A gente ficou em terceiro quando a gente fala de prêmio de gestão de qualidade do Sinusfarma, que é a maior entidade do setor, né? Então, a gente participou pela primeira vez, ficou em terceiro. A empresa ganhadora tem 35 anos fazendo isso, a gente tem dois, então estamos aí começando a trabalhar um pouco mais forte nisso. Mas é isso, acho que tá bem, bem encaminhado. show de bola. Ô Jackson, e como que o pessoal faz para entrar em contato contigo, tanto você profissional, como também com a GL, né? A Sim. gente vai deixar os teus contatos aqui embaixo do Uhum, vídeo, né? Mas uhum. eu sei que tu é bem ativo aí também nas redes sociais, né? O pessoal quiser conversar contigo, trocar uma ideia, como é que Sim. funciona? Eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal de agente de carga, porque eu acho que a gente precisa, o Comex precisa ser mais simples, sabe? Então, eu tenho umas opiniões bem duras nesse sentido. Eu acho que a gente tem que facilitar as coisas para quem vai importar e para quem vai exportar, e o agente de carga tem uma, uma parcela de responsabilidade grande nisso. Eu sou daquele tipo que pensa que sempre dá, sabe? Não tem aquele negócio de, não é possível, não, sempre dá, sempre tem alguém fazendo, sempre tem alguém buscando, então acho que dá. Então eu acabo sendo muito ativo nas redes sociais e acabo criando aí as minhas tretas, né, específicas nesse sentido, tá? Então, eu tenho um site que é o www.jacksoncampus.com.br. Lá é fácil de me achar, todas as minhas redes, meus artigos, meu livro que eu escrevi sobre isso também tá lá, sobre venda de frete, né? Tá lá. Mas é muito fácil também, se você digitar lá no Google Jackson Campus Comércio Exterior, você vai encontrar bastante coisa sobre mim, porque eu de fato sou bastante ativo nas redes, bastante ativo nas mídias, né? Então eu sempre tenho uma polêmica, eu sempre tô lá, tá? Então é bem fácil de me achar. Mas eu também respondo WhatsApp, também tenho uma página no Instagram, onde tá ali, tô com a minha família sempre, postando coisa de trabalho, bastidor e tal. Então é bem tranquilo, e se quiser também me encontrar aqui na GL, é só acessar o site da GL lá, glcargo.com, que consegue me achar. Mas, assim, se a pessoa quiser me encontrar, não vai ser difícil, tá? Eu respondo todo mundo. Mesmo que seja responder não tenho interesse, eu respondo, tá? Então não deixo passar nada e tento dar o máximo de atenção possível para quem eu posso. Uhum. Tá, e falando um pouquinho da AGL, Jackson, como é que é a prestação de serviço de vocês? Vocês atuam também na parte de despacho aduaneiro também, né? Sim, a gente tem uma área de despacho aduaneiro aqui
bem consolidada, escritórios em vários lugares do país, né? Então são 9 escritórios próprios, sendo que o despacho aduaneiro está em São Paulo e em Santos, né? Onde a gente atende várias empresas e somos especialistas do mercado farmacêutico, não poderia ser diferente, né? Mas também cuidamos de outras coisas, né? Temos pessoas específicas para exportação, para importação, para fazer regimes aduaneiros especiais, mas é claro que a gente tem uma forte atuação aí com o mercado de saúde em geral, mas temos sim despacho aduaneiro. Maravilha. Então tá, Jackson, te agradeço aí pelo teu tempo, obrigada aí por tudo que tu tem feito também para o Comex, né? Especialmente aquele momento da Covid, indiretamente acompanhei algumas coisas que você participou também, né? Todo mundo, o Brasil inteiro, na expectativa aí de vacina, né? E vários profissionais, inclusive tu, como você comentou, né? Participando aí super ativamente aí para facilitar e trazer essa solução para a gente, né? Então, te agradeço aí por tudo isso e também te agradeço aí por ter topado aí a gente gravar esse webinário, tá? Que isso, eu acho que eu não fiz nada mais do que minha obrigação. Qualquer pessoa que tivesse sido acionada naquele momento teria feito igual, tenho certeza. Então, como cidadão, né? O pessoal fala assim: ah, pô, mas você ajudou o pessoal daquela empresa que fez o transporte com aquela outra empresa. Eu falei, cara, tinha obrigação, assim, não podia. Quando a emergência de Covid apareceu e transportar vacina se tornou um desafio, assim, eu tive uma procura grande porque eu já fazia isso há muito tempo, né? Então, eu tinha obrigação de me manifestar e ajudar quem fosse, independentemente de quem transportasse. Seja agente A, agente B, agente C, eu tinha obrigação de estar ali para ajudar, né? Então, obrigado, assim, pelo reconhecimento, mas eu acho que eu fiz a minha obrigação mesmo, e o Comex está aí para a gente melhorar, né? A gente tem que fazer o Comex que a gente quer, né? Então, acho que esse é o caminho. Isso aí, maravilha. Então tá, E conte gente, comigo, e vice-versa, estamos aí, tá? Qualquer coisa que sim, precisar, estamos aí. tá bom? Então tá, Tá pessoal, certo. obrigado aí a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau, gente, obrigado. Obrigado, Senado. Valeu. Deixa eu